O Oceano Pacífico é vasto, insondável e silencioso. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, suas águas esconderam máquinas de guerra que navegavam como fantasmas, invisíveis, mortais e solitárias. Entre elas, os submarinos japoneses, conhecidos como Sensuikan. Diferentes dos U-boats alemães ou dos submarinos americanos, eles eram navios moldados pela cultura, pela disciplina rígida e pela visão estratégica peculiar do Império Japonês. E a vida a bordo era um mundo à parte, um mundo de calor sufocante, rituais ancestrais, camaradagem inabalável e uma sensação constante de que a morte poderia vir a qualquer segundo, do céu, da superfície ou das profundezas. Esta é a história da vida dentro desses cascos de aço. A história dos homens que viveram, lutaram e morreram como sombras no maior oceano do mundo. Para um jovem marinheiro japonês dos anos 1930, ser selecionado para servir em um submarino era tanto honra quanto sentença. A Marinha Imperial Japonesa era rígida, hierárquica e disciplinada quase ao extremo. O treinamento inicial incluía técnicas de mergulho, engenharia, navegação, combate corpo a corpo e provas brutais de resistência psicológica. Muitos desmaiavam durante exercícios de privação de oxigênio. Outros eram dispensados por claustrofobia. Mas aqueles que resistiam entravam para uma elite silenciosa. Quando finalmente embarcavam, descobriam um mundo estreito e quente, corredores minúsculos, tubulações expostas, cheiro permanente de óleo, suor e metal. Era o início de uma rotina que mudaria para sempre suas vidas. Dentro de um submarino japonês, cada centímetro contava. Os dormitórios eram tão estreitos que o marinheiro precisava virar de lado para correr o zíper da coberta. Muitos sequer tinham cama. Dormiam sobre torpedos, envoltos por cobertores finos, embalados pelo cheiro de graxa e pólvora. A temperatura interna raramente ficava abaixo dos 30 graus. Quando submersos por longos períodos, o ar ficava pesado, saturado de dióxido de carbono, e a umidade fazia com que tudo, inclusive as roupas, permanecesse molhado por dias. A água potável era racionada. Tomar banho era algo impensável. Os marinheiros lavavam o rosto com algumas gotas ou simplesmente suportavam o sal acumulado na pele. Era como viver dentro de um forno metálico, respirando ar velho e ouvindo o casco estalar sob a pressão das profundezas. A bordo, a cultura japonesa moldava cada gesto. Antes de cada patrulha, o comandante e os tripulantes realizavam breves cerimônias shintoístas, pedindo proteção aos espíritos do mar. A disciplina era absoluta. Um erro poderia significar morte de todos, e a vergonha para um japonês da época era muitas vezes pior que a morte. A devoção ao comandante era quase reverencial. Para muitos marinheiros, o capitão não era apenas superior, mas um líder espiritual. Alguém cuja presença mantinha a ordem dentro daquele casulo claustrofóbico. Qualquer desobediência ou indisciplina era impensável. E mesmo nos momentos de descanso, existiam códigos. Falar baixo, mover-se com cuidado, respeitar o silêncio da máquina. O submarino era visto como um ser vivo, que precisava ser tratado com respeito para sobreviver. A comida japonesa a bordo era simples, mas surpreendentemente variada nos primeiros dias. Arroz, peixe seco, sopa de miso, conservas.
Porém, após 1 ou 2 semanas de patrulha, o cardápio se reduzia drasticamente. O cheiro de mofo tomava conta do arroz. As sopas ficavam ralas. Os vegetais em conserva duravam pouco. O calor acelerava a deterioração. Muitos marinheiros viviam dias seguidos apenas com arroz e algas secas. O único alívio vinha dos raríssimos momentos em que o submarino navegava à superfície. Sob o céu noturno do Pacífico, alguns subiam ao convés, respiravam o ar fresco e observavam as estrelas. Uma pequena lembrança de que o mundo existia além daquele tubo metálico. A rotina de trabalho a bordo era exaustiva. Navegação, comunicação, operação dos torpedos, manutenção de motores, vigilância, cálculos de ataque. Cada função era crítica. Quando o submarino mergulhava para escapar de destroyers americanos, a tensão se tornava quase insuportável. O silêncio era absoluto. Os homens ouviam apenas seu próprio batimento cardíaco e, ao longe, as hélices dos navios inimigos, o som que definia vida e morte. Quando as cargas de profundidade começavam a explodir, o casco tremia como se fosse rasgar. Muitos rezavam. Outros mordiam pedaços de madeira para abafar o medo. Era nesse momento que a tripulação se lembrava de que vivia dentro de um caixão submerso, dependente de válvulas, bombas e da coragem dos camaradas. Os submarinos japoneses não eram concebidos como armas puramente táticas, como os U-boats. Muitos eram gigantescos. Alguns carregavam hidroaviões desmontáveis, outros transportavam torpedos experimentais Kaiten, pilotados por suicidas. Alguns atuavam como navios de abastecimento, reabastecendo frotas inteiras no meio do oceano, algo único entre as marinhas da época. Essas missões exigiam resistência, foco e disciplina ainda maiores. Tripulações passavam meses no mar, com suprimentos mínimos e praticamente nenhuma comunicação com o Japão. Em certos casos, quando retornavam, descobriam que amigos, cidades e até parentes haviam morrido enquanto eles estavam isolados na vastidão do Pacífico. No fim da guerra, quando o Japão já estava em ruínas, muitos submarinos passaram a carregar Kaiten, torpedos tripulados cuja missão era clara: nunca retornar. Jovens pilotos embarcavam sabendo que jamais veriam o amanhecer novamente. A convivência entre esses guerreiros da morte e a tripulação era silenciosa e respeitosa. Muitos marinheiros relatavam que evitavam conversar com eles, por medo de criar um vínculo emocional. A presença dos Kaiten transformava ainda mais o ambiente do submarino, já claustrofóbico, em um espaço carregado de fatalismo. E muitos submarinos foram destruídos antes mesmo de lançar seus pilotos suicidas. Quando a guerra terminou, poucos submarinos japoneses restavam. A maioria havia sido destruída no mar, sem deixar vestígios. Muitos tripulantes foram dados como desaparecidos. Os que sobreviveram carregaram cicatrizes físicas e emocionais pelo resto da vida. Poucos falavam sobre o que viram ou sentiram. O silêncio, para eles, era mais fácil do que reviver o som das cargas de profundidade, o cheiro do ar quente e denso, o rosto dos amigos mortos. Com o fim da guerra, a cultura submarina japonesa perdeu-se no tempo. Mas o Pacífico, esse ainda guarda, em suas profundezas, os cascos enferrujados dos Sensuikan e a memória dos homens que viveram como sombras no oceano. A vida nos submarinos japoneses da Segunda Guerra Mundial foi uma mistura de honra, sofrimento, disciplina e sacrifício. Um mundo onde o aço era a casa, o mar era a sepultura possível e os companheiros eram a única família. Hoje,
Quando mergulhamos na história dessas máquinas silenciosas, descobrimos mais do que tecnologia ou táticas. Descobrimos vidas humanas moldadas pela pressão das profundezas e pelo peso da guerra. Nos restos enferrujados que repousam no fundo do oceano, ainda ecoa o som de passos, vozes, risos contidos e orações sussurradas. Ali, entre a areia e o silêncio eterno, dormem os últimos guardiões de um mundo perdido.